Se liga só, a brisa. Não, não é uma brisa, assim, é uma viagem. Ah, mas como assim, não sei o que. Mano, se liga a brisa, a viagem que eu e você a gente vai assistir junto, tá? Eu confesso, eu assisti por volta de 2, 3 minutos desse vídeo. Aí eu parei e falei, cara, eu quero gravar esse vídeo sobre esse conteúdo aqui, porque isso começou a me. Teve um pedaço específico do vídeo que na hora eu vou comentar com vocês aqui. Eu assisti, eu falei, mano, é nessa hora que eu preciso pausar, deixa eu lá, deixa eu colocar pra gravar e tal, porque isso começou a borbulhar demais na minha cabeça. Eu comecei a ficar tipo assim, mano, pera. O que o cara tá falando tem total sentido, mano. O que o cara tá falando tem total sentido. E a gente tá numa situação torta. Torta. E o foda, mano, é que eu me vejo nessa situação. Eu vou explicar pra vocês, vamos lá. Esse vídeo aqui ele chama Você é mais interessante do que você pensa? Juro. Então, enfim, vamos ver, né? Personalidade, mas evita que a gente conheça e se apaixone pela pessoa de verdade, e a insegurança de ser, tipo, a gente mesmo, faz com que a gente não conheça ninguém de fato, parece. Isso somado com o lance que a gente tá toda hora se comparando, né? Ainda mais com as redes sociais e tal, porque todo mundo meio que aparenta ter uma vida meio perfeita. E aí eu sempre ficava me perguntando, tipo, quem que é essa pessoa de verdade? Assim. Os meus amigos mais queridos, eu gosto de todos os meus amigos, tá? Mas tem aqueles amigos meio nerdola, que eles meio que são apaixonados por alguma coisa. Assim. Tipo, esse meu amigo ama jogar joguinho. E aí ele pode ficar falando horas sobre o joguinho que ele gosta. E é tão bonito e tão legal quando uma pessoa fala de verdade, assim, sobre algo que ela gosta. E aí eu tava vendo um vídeo até de um cara falando sobre isso. Eu esqueci o nome dele, mas é um cabeludo, assim, tava no meio do nada falando. E ele falou uma coisa muito linda sobre escuta ativa, que é basicamente tipo, quando a gente aprende a escutar. E esse vídeo dele fez me ligar o quanto a gente escuta pouco as pessoas, né? Faz o exercício de ouvir as conversas na tua volta e ver como elas funcionam. É basicamente uma pessoa relatando alguma coisa que aconteceu na vida dela, e aí a outra pessoa, ao invés de perguntar sobre essa coisa, sobre a pessoa que ela tá conversando, ela conta uma experiência da vida dela. Então Foi exatamente aqui onde eu pausei o vídeo. 1 minuto e 22. Foi exatamente nesse momento que eu pausei o vídeo, porque, mano, eu preciso gravar esse conteúdo. Porque eu faço essa merda. E na hora que ele falou, eu me senti mal, tá ligado? Na hora que ele falou, eu me senti mal, porque eu não faço consciente. Ou seja, é verdade. A gente só quer falar, a gente não quer ouvir de fato. A gente quer ser ouvido, mas a gente não ouve, tá ligado? Você só falar, você só expelir informação, whatever, todo mundo faz. E o que ele falou, tipo, tá ligado? Tipo, um chacoalhão em mim, tipo assim, brother, tá ligado? E é verdade, cara, é verdade. Tem razão. Ou seja, eu já me vi nessa situação onde eu falo em termos práticos, a pessoa não ouve, a pessoa não me ouve, a pessoa só devolve alguma outra informação. Pouco relevante, talvez zero relevante, talvez ela não se importe efetivamente com o que eu estou falando, tá ligado? A pessoa só tá sendo troca de relato. Não é uma conversa, não é um diálogo. As pessoas não estão sendo ouvidas ativamente. Às vezes as pessoas de fato nem se importam com o que elas estão ouvindo. Elas só querem que a pessoa cala a boca pra chegar a vez dela falar, tá ligado? E eu já me vi nessa situação. E aí eu assisti esse vídeo, nesse pedacinho, 1 minuto e pouco, eu fiquei, nossa, isso aqui me pegou de um jeito. Mas vamos lá. fica tipo, eu fiz isso, blá blá blá, e o outro fala, eu fiz isso, blá, blá. Não existe uma conversa, sabe? É duas pessoas relatando experiências individuais. E conversar, exercitar essa escuta ativa é muito difícil. Quer dizer, não é muito difícil, ela é fácil de fazer, mas é difícil de se lembrar na hora. Porque a pessoa tá falando alguma coisa, daí tu lembra alguma coisa na tua cabeça que tem a ver com o que a pessoa tá falando, daí tu quer compartilhar aquilo, e tu já nem deixa a outra pessoa terminar a conclusão dela. Ainda mais o TDAH conversando é horrível, porque nunca termina um assunto, é sempre um assunto emendado no outro, e duas pessoas compartilhando experiências individuais é horrível, mas eu tenho cada vez mais feito o possível pra me interessar pelo que a pessoa tá falando genuinamente. E às vezes é uma pergunta, sabe? Tipo, tá, como tu se sente quanto a isso? Pronto, a pessoa já se sentiu escutada, e tu vai entender melhor o relato dessa outra pessoa. Eu tô falando de uma forma tão subjetiva sobre uma conversa que nem existe, que eu tô com dúvida se eu tô me fazendo claro. Mas eu comecei a falar sobre isso porque eu sinto falta da vulnerabilidade nas pessoas, principalmente na internet, e isso é um assunto recorrente aqui do Pensando Alto. Isso é verdade. Esse lance realmente de você. Que é o que a gente comentou agora há pouco, né? Você só espelha informação, você não ouve ativamente. E às vezes, perguntas simples. Às vezes, uma reação simples, uma reação genuína, já traz conforto pra pessoa, tá ligado? Só pelo fato de você, ao menos, demonstrar que você se importa, tá ligado? Porque todo mundo tá em cima de uma pose, assim. Eu entendo que tem o lance da máscara social, né? Tipo, como a gente age com os nossos amigos não é da mesma forma que a gente age com os nossos pais. E, consequentemente, isso se expande pra internet. Existe essa criação de personas dentro da internet, eu acho que isso é meio que inevitável. Que acontece no meio offline também. Mas eu acho que se a gente entendesse que a gente é muito mais legal do que a gente pensa que é, acho que não ia mais precisar tanto dessas pessoas, dessas máscaras sociais, sabe? E aqui eu não tô falando de comportamento, tipo, a forma que a gente se comporta no trabalho, diferente da forma que a gente se comporta na nossa casa, não é sobre isso. É sobre meio que esconder quem realmente a gente é e o que a gente gosta. Pra meio que tentar com que as pessoas gostem mais da gente. Eu acho que a gente faz isso mesmo que sem querer, sabe? Tem medo de mostrar fraqueza e vulnerabilidade. Não, eu acho que sim, eu concordo, o lance da fraqueza e vulnerabilidade, mas aí eu também acho que já entra numa parada de contexto, tá ligado? Contexto, situação. Porque, pô, pensa comigo, mano. A gente tá numa. A gente tá tão munido de conteúdo, de informação, de coisas, muitas vezes ruins, né? De informação. Ruim, eu digo de qualidade ruim, tá? Eu não digo ruim, tipo,
entretenimento é ruim. Não, não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando que às vezes é muita comparação, muita compra, muito bem material, muita coisa supérflua e tal, e você acaba se perdendo realmente no meio de tudo isso. Pensa que você é só um humano, um cérebro para assimilar essas centenas de milhares de informação, sabe? E aí você acaba poluindo, tá ligado? Então, o que ele falou, eu super concordo, realmente. Eu sou de um jeito com a minha mãe e com meu pai, da mesma forma que eu sou outro cara trabalhando, da mesma forma que eu sou cada pessoa, eu sou o mesmo cara, só que eu sou caras diferentes em contextos diferentes. E antes, no passado, eu achava que isso era ruim. Só que hoje eu entendi, e na minha opinião, de certa forma, isso é necessário. Porque, por exemplo, não é que eu desrespeite outras pessoas, mas o respeito que eu tenho com os meus pais é um respeito diferenciado, porque são meus pais. Só que isso não significa que eu sou grosso, estúpido ou desrespeito outras pessoas, tá ligado? Alguns assuntos que eu converso com o meu grupo de amigos, eu não vou conversar, por exemplo, no trabalho. Talvez por algum tipo de situação, contexto, algum tipo de problema, enfim. O assunto que você fala com amigos, você geralmente não fala com seus pais. Geralmente, assuntos de trabalho, você fala com seus pais, com os amigos, só que não é todo e qualquer assunto, tá ligado? Então, é meio que contexto, que situação. Aí a gente já começa a entrar num emaranhado, um monte de coisa. E, tipo, porra, essa pessoa não pode saber que eu sou apaixonado por jogar joguinho. Mas, porra, assim não dá pra desenvolver uma conexão de verdade com qualquer pessoa. E eu, pessoalmente, tô de boa de relacionamento superficial. Na amizade ou em qualquer lugar. E isso tá vindo de uma pessoa que tem muita dificuldade, no caso eu, de ser profundo, sabe? Ele tá passando os bombeiros. Mas eu vi esse vídeo desse cabeludo, que eu vou lembrar o nome, talvez eu bote na descrição. E eu me liguei que é verdade. Tipo, a gente é muito mais interessante do que a gente pensa que é. A gente é muito mais inteligente do que a gente pensa que é. Ainda mais porque a nossa noção de inteligência tá muito voltada à inteligência acadêmica, né? Pra, sei lá, uma pessoa ser boa em matemática. Mas, pô, tem designs de canoas indígenas. Canoas, barquinhos, sabe? Que eles fazem, tipo, esculpindo num tronco, assim, maciço. Que são copiados por grandes universidades de arquitetura naval na França, assim. Isso é verdade que eu tô falando. Os indígenas lá. Tu acha que esses povos originários tiveram, sei lá, educação acadêmica pra construir o que eles constroem? Não. Mesmo assim, eles chegaram na melhor solução pra se construir uma canoa. Que hoje é copiada pelos caras que fazem isso, tipo, matematicamente, assim. Meu ponto aqui é que existem milhares de tipos de inteligência. Tem gente que é muito inteligente emocionalmente, tem gente que é muito inteligente racionalmente, tem gente que é muito bom com estatística, tem gente que é muito bom com visual. Eu tenho uma habilidade, pessoalmente, que eu olho pra uma coisa e eu sei exatamente se ela vai servir ou não num lugar específico. Tipo, eu olho pra um roupeiro e falo, isso aqui não vai caber lá em casa. Porra, eu amo isso em mim, tá? Agora me exibindo aqui. Que é muito útil, assim. Eu uso isso todos os dias na minha vida. Em compensação, eu sou horrível com matemática. Nunca fui muito bom, assim. Nunca me interessei muito pelas exatas. E como todo TDAH que presta. É, quando a gente já entra nessa parte do assunto, aí eu acho que é muito. Depende, né, mano? Ah, como assim depende ainda? Porra, vamos lá. Você tá num contexto acadêmico, você ser bom academicamente, de estudos, etc., vai te servir. Se você trabalha com exatas, com números, com matemática, física e semelhantes, você ser bom nisso também te ajuda. Se você trabalha com gestão de pessoas, você saber lidar com pessoas é o que vai te ajudar. Então, tipos de inteligência diferentes, tipos de sabedoria diferentes, tipos de experiências diferentes. Aí eu acho que depende muito mais do nicho que você está incluso, né? Junto com a sua qualidade ou capacidade, ou aprendizado, ou experiência, maturidade, enfim, tudo que você tem somado ao que você pode aprender. Óbvio, você pode aprender. Não necessariamente a gente vai ser bom em tudo, eu pelo menos já entendi, tem coisas que eu sei que eu não sou bom, e não adianta, eu posso no máximo ficar mediano, mas eu não tenho dom para aquilo. E tá tudo bem. Significa então que talvez essa função, essa coisa possa ser executada por outra pessoa, entretanto eu vou executar a parada que eu sou bom, a parada que eu me identifico, a parada que eu gosto e que eu performo bem, que eu entrego bem. Ou seja, não significa que eu sou burro em uma coisa e essa outra pessoa ela é burra no que eu sou bom. Não, cara. Significa só que eu não sou tão bom quanto essa pessoa naquela função, só que aquela pessoa não é tão boa quanto eu na função que eu executo, independente do assunto, independente do tema, sabe? Às vezes você é muito bom em jogar jogo de futebol, só que você é horrível em jogar FPS, por exemplo. Às vezes você é muito bom com um cubo mágico, só que você não consegue ler uma página de um livro, por exemplo. Tá ligado? Então, tipo assim, enfim, a gente já entra numa brisa assim que é muito mais de acordo com contextos, eu acho, né? Com nichos, com momentos, com situações. Eu só consigo desenvolver habilidades nas quais eu me interesso de verdade. Porra, a inteligência emocional pra mim é uma muito difícil, assim, desenvolver. A Nath me ajuda muito. Porque ela é uma pessoa, tipo, muito inteligente emocionalmente. E outra pessoa que, porra, é horrível com matemática, por exemplo. O meu ponto aqui é que as pessoas, no geral, elas são mais inteligentes e mais interessantes do que elas pensam que são. E a gente vai entrar num papo de autoestima também, né? Eu vejo muito pouco homem falando sobre autoestima, no geral, assim. E quando falam sobre autoestima, é muito fácil meio que parar num lugar meio red pill, assim. Mas eu acho que a autoestima, a confiança, também vem muito da forma que a gente se enxerga pessoalmente, né? Obviamente. Pra mim, o papo de autoestima, ele é cheio de incongruências, assim. Porque ao mesmo tempo, quanto mais tu sabe de um assunto e tu se sente seguro pra falar daquilo, normalmente vem junto um sentimento de tipo, pô, eu sei tanto sobre isso que eu entendo a dimensão de um determinado assunto e sei que existe muito mais pra saber sobre isso. Portanto, eu não sei quase nada. Eu lance quanto mais tu sabe, menos tu sabe. E eu me pego muito nesses assuntos, assim, porque eu me interesso por muitas coisas, eu sei alguma coisa de várias coisas. Mano, isso é verdade. Eu concordo muito com ele.
você saber muita coisa sobre várias coisas, só que ao mesmo tempo isso te faz perceber que você não sabe nada sobre muita coisa, porque você sabe que aquela coisa pode ser aprendido muito mais, tá ligado? Mano, isso é muito real. Isso começa a dar um mind blowing, sabe? Você começa a entrar numas brisas assim, tipo ele, tipo eu e ele agora nessa situação, realmente, mano. E eu tento mais ou menos ser isso, sabe? Eu tento me aperfeiçoar, me aprofundar nos assuntos, porque quando eu começo a sair daquela camada superficial do tema e entrar em algo um pouco mais profundo, aí eu fico tipo, nossa, mano, olha quanta coisa que tem nesse mundo, desse assunto, desse tema, dessa coisa, dessa parada, sei lá que cacete que é, tá ligado? E aí, nossa. Aí você entra numas brisas assim que. Bom, eu entro numas brisas pelo menos que. Aí o bagulho começa, sabe? Tipo, nossa, e a cabeça frita muito. O suficiente pra saber que eu não sei nada. E, consequentemente, eu tenho uns problemas de autoestima, assim, sabe? De conhecimento, principalmente. Mas uma coisa que eu tirei da minha vida foi a vergonha de mostrar o meu interesse pelas coisas. A vergonha de fazer uma pergunta, sabe? Eu lembro que no colégio, eu raramente levantava a mão e perguntava alguma coisa, porque eu ficava tipo, alguém vai perguntar, ou porra, o esforço de me exibir aqui no meio dessas 40 pessoas. Não vale a pena, sabe? Então eu vou só ficar quieto. Ainda bem que eu não sou mais assim. Eu pergunto quando eu tenho dúvida. Eu acho que só essa mudança na minha personalidade, de perguntar quando eu tenho dúvida, me fez uma pessoa muito melhor, assim. A gente é muito mais inteligente do que a gente pensa. Todas as pessoas. Claro que eu tô falando aqui de áreas específicas, né? Todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar. E isso faz as pessoas individualmente interessantes, assim. Eu já fui uma pessoa mais social, sabe? Daqueles que troca ideia no Uber, assim. Pega 2 horas de trânsito e fica conversando com o motorista. Quando eu morava no Brasil, eu era assim, meio que perdi esse traço da minha personalidade. Aqui na Holanda, porque ninguém conversa aqui. Mas eu lembro do que os caras me contavam, assim, tipo, aventuras, tá ligado? Eu ficava, meu Deus, dá pra escrever um filme sobre a vida desse cara. Tem um poema, acho que do Veríssimo, né? Será que é do Veríssimo? Acho que é. Que é tipo, todo mundo tem um tio drogado, uma prima prostituta, uma cunhada maluca. Todas as famílias são interessantes, sabe? Eu fico perguntando quantas histórias tem pra ser contadas por aí. Porque só na minha família, a quantidade de história doida que tem. E eu tenho certeza que de vocês que estão ouvindo também tem. Que vocês têm um primo doido, um tio sem noção. Todo mundo tem, sabe? Eu lembro que na escola eu olhava pra vida dos meus colegas e ficava tipo, esse cara tem uma vida perfeita, tá ligado? Sei lá, tá com a lancheirinha. Isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Parece que realmente a grama do outro é sempre mais verde, a vida do outro é sempre melhor, etc. Quando você começa a entrar um pouco mais a fundo, você começa a ver que não é bem por aí, tá ligado? Todo mundo tem uma porrada de problema, passa por uma porrada de perrengue. Às vezes aquela capa superficial que você tem acesso, ela é tão superficial que quando você passa, tipo, pro nível 2 você começa a ver um lado da pessoa que, tipo, isso muda muito a sua cabeça, isso muda muito o seu conceito, isso muda muito a forma com que você lida, com que você age, porque você entende que, tipo assim, mano, a parada é muito mais complexa, tá ligado? Vou pegar um exemplo mais fútil possível para fazer sentido isso que eu tô falando. Pega uma pessoa bonita. Aí você vai lá, você olha pra pessoa bonita, a pessoa aparentemente bem financeiramente, pessoa bonita, esteticamente, tô falando, tá? De rosto, olho, cabelo, pá, corpo, tudo, não sei o que, bacana, legal. Você começa a conhecer essa pessoa. E na sua cabeça, talvez você só queria aquele contato físico, aquele contato supérfluo. Só que você começa a conhecer a pessoa, cara, você começa a ver que aquela pessoa tem uma porrada de problema. Às vezes o pai ou a mãe daquela pessoa faleceu, ou alguém muito próximo, não sei o que, aquela pessoa tem problema disso, tem problema daquilo, questão de saúde, não sei o que e tal. Sabe? Você começa a entrar um pouco mais na vida da pessoa e ver que, mano, aquilo é difícil de ser lidado, tá ligado? E você começa a ver que realmente aquela capa de fora, só que você tá vendo, é algo tão pequenininho perto da complexidade daquela pessoa, que aí você meio que, pelo menos eu acho isso, né? Você para de só olhar de frente, entre aspas, tá ligado? Você para de só ver essa parte de fora, você tenta se aprofundar naquele bagulho, tá ligado? Naquele humano que eu digo, naquele contexto, enfim. Não sei. O que eu tô falando na minha cabeça faz sentido. Agora que eu tô falando em voz alta, eu acho que eu não tô conseguindo, sabe, me explicar muito bem. Mas é mais ou menos isso do que ele tá falando junto com o que eu tô falando. Tá entendendo? Da turma da Mônica dele com uma Ana Maria e um Todinho. E não que eu não tivesse essas coisas, se eu quisesse eu teria, assim, mas, pô, é um bagulho muito organizadinho, sabe? E eu idealizava meio que a vida deles. Mas na real é que, porra, todas as famílias são uma bagunça. E eu acho que é a bagunça que deixa as pessoas interessantes. O perfeito é muito chato, mano. Eu acho que tem um outro lado da moeda também, que pra mim é um fenômeno muito digital, assim, que é a necessidade de dar opinião sobre tudo. E isso pra mim tem uma relação com a autoestima, assim, né? Então é uma face de duas moedas. Ao mesmo tempo existe uma falta de autoestima, de se achar inteligente e interessante, porque o teu conhecimento ou o meu conhecimento pode ser que não caiba nessas caixinhas que se define como uma pessoa inteligente. E tem o outro lado da moeda que, tipo, meio que todo mundo acha que é capaz de dar opinião sobre tudo. Existe uma falta de autoestima de um lado e uma autoestima, tipo, É verdade. Esse lance, eu concordo, esse lance de todo mundo achar que pode opinar sobre tudo, ele é mais complexo do que aparenta, tá ligado? E aí, de novo, eu não tô entrando no mérito, no ponto de ser com relação à democracia, essas paradas políticas e tal. Não é isso, mano. Eu acho que, tipo assim, eu não tenho conhecimento necessário ou conhecimento profundo em finanças. Por que picas eu tenho que ficar assim, expondo tanta coisa? Eu posso só ser supérfluo.
Gente, eu não manjo nada de finanças, o que eu sei é tal, tal, tal. Acabou. Agora, pô, entrar naquele mérito super fundo de economia, não sei o que e tal. Tem gente que estudou pra isso, tem gente que tá preparada pra isso. Tá entendendo? E isso é para vários assuntos. Agora, e realmente, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar, só que às vezes você falar sobre certas coisas, você opinar sobre certas coisas, meio que não tem cabimento, mano. Tá ligado? Tipo, você não é melhor do que ninguém, você não é nenhum expert, você não estudou, você não sabe, você nada. Você é só uma pessoa que tá expelindo uma informação, provavelmente para surfar o hype, provavelmente para entrar junto a alguma manada, provavelmente por algum motivo também supérfluo. Então você quer falar para ser ouvido, talvez por um, sei lá, motivo X. Você realmente não quer agregar valor naquilo. Você não quer tentar ajudar. Você não quer tentar colaborar, tá ligado? Então eu acho que tem bastante diferença. Eu, por exemplo, aqui nesse canal, eu vou gravar sobre qualquer tipo de coisa que eu achar que eu tenho que gravar. Simples assim. Só que o meu intuito aqui é ter essa troca que a gente tá tendo, tá ligado, mano? Essa conversa. Então, por exemplo, eu não tô aqui nesse meu vídeo para opinar no vídeo dele. Aí, vamos lá, o assunto o título, aliás, você é mais interessante do que você pensa, juro. Eu não tô aqui para falar dele, sobre ele, sabe? Eu não tô aqui para opinar sobre o vídeo dele, não é isso. Pelo contrário, é uma troca, são reflexões, são insights. A gente tá. Olha toda essa resenha que a gente teve. O vídeo dele, junto com esse e-mail, a gente trocando ideia, tá não sei o quê. Então depois eu vou editar esse vídeo. E aí, é o que eu falo em vários vídeos, gente. Eu tô editando. Quando eu tô editando, eu tô vendo tudo isso aqui que eu tô vivendo agora. Depois eu vejo de fora. Eu vejo 3D. E aí, mano, tudo. Assim, muita coisa faz sentido, porque muita reflexão que eu venho tendo enquanto eu gravo os vídeos e tal, depois, tipo, o bagulho entra na minha cabeça e aquilo começa a processar, começa a maturar na minha cabeça, tá ligado? E aí a parada muda, mano. E aí a parada muda e esse é o lance, sabe? Esse é o lance. Então, de novo, eu acho que todo mundo, enfim, merece poder falar, só que eu acho que às vezes não é inteligente você falar sobre certos assuntos que você não tem domínio ou que você não vai agregar. Agora, você pegar o contexto para gerar valor de outra forma, para você conversar, para você expor alguma coisa, trazer uma informação, agregar valor, ensinamento, explicação, conhecimento, reflexão, insight, filosofia, enfim, tudo, qualquer outra coisa que não seja só bostejar informação, já pode ser muito mais válido, tá ligado? E é dessa forma, inclusive, que eu encerro esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, fica à vontade, campo dos comentários aqui embaixo, fechou? Não esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, fortalece muito de verdade, tá aí totalmente de graça. Fechou? Tamo junto, muito obrigado, até a próxima. Fui.